E aí galera, tudo bem com vocês? A diretoria do Cruzeiro se pronunciou aí nessa segunda-feira, tentando esclarecer alguns dos pontos, algumas das acusações realizadas pelo programa Fantástico da Rede Globo no último domingo. Como já era esperado, o comportamento da diretoria foi de tentar negar os fatos, mesmo tendo diversos documentos comprobatórios que atestam ali as irregularidades. Surpreendentemente, conseguiram convencer alguns torcedores que já iniciaram um processo aí de tentar passar um pano na situação. Mas surgiram aí mais algumas denúncias e mais algumas questões hoje, e a ideia desse vídeo é falar justamente sobre todo esse cenário. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1, e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre esse assunto como um todo, e no final vamos falar um pouquinho de campo e bola também. A entrevista para mim só mostrou que a diretoria está extremamente nervosa, estavam tropeçando nas palavras como nunca, Foi uma coisa assim até um pouco assustadora, e me parece que é aquele nervosismo tradicional de quem sabe que a água tá batendo na bunda. De todos os esclarecimentos eu não vi absolutamente nada sendo esclarecido, mas vou focar especificamente no caso daquele empréstimo dos 2 milhões de reais, que seria pago aí com um percentual de direitos econômicos de 10 atletas. Segundo um novo documento que surgiu convenientemente nessa segunda-feira, justamente depois da matéria no Fantástico e antes de concederem essa entrevista aos jornalistas, os direitos econômicos dos jogadores não foram repassados ao empresário, e sim dados como garantia do pagamento desse empréstimo. Dos 2 milhões, o Cruzeiro ainda tem que pagar um valor de 1.400.000 reais ao cara. Se o Cruzeiro pagar tudo direitinho, os direitos econômicos seguirão em poder do clube. Nesse ponto eu acho que o jurídico do Cruzeiro mandou muito bem e conseguiu orientar aí os mandatários do Cruzeiro a tentar reverter uma situação que poderia gerar diversos problemas para o clube. Contornaram bem a situação, exceto no caso do Estevão, que eu já vou falar. Mas uma coisa a gente tem que considerar. Esse documento ele surgiu e ele foi assinado na segunda-feira, depois da repercussão negativa que teve a reportagem do Fantástico. Será que alguém ainda está com dificuldade de entender que só fizeram esse negócio de colocar os direitos como garantia porque saiu na imprensa? Será que alguém não entendeu que eles sim estavam passando os direitos econômicos para o cara, que isso é um crime, que isso é proibido, e aí eles resolveram ou conseguiram mudar a situação simplesmente porque viram que ia dar uma merda muito grande? Porque tudo isso me parece muito explícito e muito claro, mas é aquele negócio, A gente enxerga o que a gente quer enxergar. E agora a diretoria conseguiu repactuar o acordo, que foi inclusive o termo que eles usaram, e estão dando uma de João sem braço. Sobre a negociação de direitos econômicos de um menor de idade, como é o caso do Estevão William, isso ainda pode dar muito problema para o Cruzeiro. É justamente esse ponto de tudo que foi revelado na reportagem do Fantástico que pode gerar o Cruzeiro não só a questão de proibir a contratação de jogadores, proibir o clube de agir no mercado de transferências, como também acarretar em até rebaixamento se for o caso. Isso porque oferecer o direito econômico de um jogador como garantia é algo que pode ser interpretado por um juiz, por um tribunal, que seja, como uma forma de negociação. Então vocês entendem que o Cruzeiro se colocou numa situação que pode, dependendo do julgamento de uma terceira parte, nos gerar problema. O Cruzeiro não está 100% seguro dessa situação, como o Itair tentou fazer parecer. É importante destacar que, por jurisprudência de outros processos desse tipo, a pena mais comum costuma ser a proibição de contratar jogadores. Não é comum que um clube seja rebaixado. No entanto, isso vai para julgamento, isso é avaliado e existe sim o risco de rebaixamento. Tem uma reportagem muito boa que foi feita pelo Andrei Kampf, que é jornalista e também advogado, inclusive está trabalhando nessa área. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem tiver alguma dúvida poder entender melhor toda essa situação e como o que foi apurado é grave. Eu não pretendo ficar enchendo o saco de vocês com esse tema todos os dias, Até porque o foco do canal sempre foi futebol, campo e bola, e é justamente isso que eu gosto. Se eu gostasse de política, eu ainda estava trabalhando com isso. Tenho visto uma grande maioria de comentários de cruzeirenses também indignados com a situação, mas já vejo um percentual significativo até de pessoas tentando tratar essa apuração, essa investigação, como se o mundo todo tivesse contra o Cruzeiro. Mas a vida é assim mesmo, a gente acredita no que quer, o nosso cérebro tem essa função muito bem desenvolvida. Fato é, se antes eu acreditava pouco, agora eu não confio em uma palavra que vem dessa diretoria, acho que é um absurdo eles continuarem no poder, temo muito que todo esse escândalo seja contemporizado, jogado para baixo do tapete, porque o Cruzeiro tem aqui uma oportunidade de ficar limpo,
de sair dessa situação suja que a gente entrou nos últimos anos. Não é exclusivo dessa gestão, vem de casos passados, mas a gente tem que focar no que está acontecendo agora e se livrar dessa galera. Inclusive, vale ressaltar que esse é o momento que as torcidas organizadas deveriam se manifestar, tá? Não só a principal torcida organizada, né, que foi até citada na reportagem do Fantástico, mas as outras também. Vi alguns comentários, inclusive, falando que o fato dos dirigentes estarem sendo investigados não significa que eles são culpados. Concordo plenamente, todo mundo tem o direito de se defender, mas aí a gente observa até em outras investigações, por exemplo, de um político. Quando um político é acusado de corrupção, tem algumas coisas sendo apuradas com relação a ele. Ele é afastado do cargo, até para que se possa manter a lisura das apurações e das investigações. E falando do tom da entrevista em si, esse monte de frase feita que foi disparada aí, sinceramente, só vai convencer quem quer muito ser convencido. O dirigente falar que o time não vai ser punido não significa nada, não impede de ser punido. Quem define isso não é o dirigente do Cruzeiro. Quem define isso agora são esferas superiores. É polícia, é justiça, é tribunal da FIFA, da CBF. E o fato do Itamir Machado ter ameaçado um repórter do Fox Sports, falando que tem coisa dele, que vai soltar e não sei o quê, pra mim isso aí é simplesmente passar recibo, sabe? Você vê que tem alguma coisa errada quando o cara adota esse tom mais agressivo de tentar se defender atacando. Eu não assisto Fox Sports há alguns anos, já cansei de falar mal aqui do canal, acho que o trabalho deles é péssimo, é horroroso, eu não consigo assistir 5 minutos dos programas da casa, mas o que o cara fez foi uma pergunta, e uma pergunta ela pede apenas uma resposta. Se você não tem capacidade de responder, talvez você não tenha capacidade de ocupar esse cargo. Como tudo que é ruim pode piorar, surgiram hoje algumas notícias envolvendo contratações de parentes de funcionários ou de parentes de diretores do clube, especialmente para ocupar cargos na categoria de base. Vou deixar o link dessa reportagem também na descrição do vídeo para que vocês possam conferir detalhadamente do que eu estou falando, mas entre os profissionais contratados tem filho do nosso presidente Wagner Pires, filho do vice-presidente também, que é o Hermínio Lemos. A destacar que esse filho do presidente Wagner Pires, ele era dono de um bar e agora está aí trabalhando e dizem até tomando decisões importantes na base do clube. E tem um funcionário lá que inclusive trabalhou com o Itamir Machado no Ipatinga, lá em 2005, quando o Ipatinga ganhou o Campeonato Mineiro. Desde então colecionou apenas trabalhos sem nenhum destaque por clubes pequenos e foi parar na base do Cruzeiro. Segundo a apuração, tem também filhos de conselheiros que trabalham no Cruzeiro aí, sem ter, digamos assim, experiências de sucesso em outros lugares, né, ou uma expertise comprovada no futebol. E por mais que o clube tente adotar a mesma linha que se defendeu lá na reportagem da Globo, né, de que contratação de conselheiro não é algo ilegal, a gente tem que entender que essa questão de sair contratando parente, conhecido, pessoas que não têm necessariamente a qualificação ideal, é no mínimo inadequado, gente. Só um parêntese mesmo, que um amigo meu que é sócio do Cruzeiro, né, do clube campestre do Cruzeiro, ele falou em dado momento que o Cruzeiro estava se tornando um grande cabide de emprego, que tinha muita gente sem qualificação sendo contratada e que eles viam isso e não podiam fazer nada. A gente nunca pode acusar alguém sem ter as devidas provas disso, mas a grande verdade é que esse relato que me fizeram há algum tempo parece cada vez mais fazer sentido. E surgiu mais uma agora há pouco, né, que o empresário Carlinhos Sabiá teria recebido aí um valor de R$ 1.900.000 aproximadamente do Cruzeiro para intermediar algumas negociações. Até aí nada de errado. O problema é que uma das negociações que ele teria intermediado foi a venda do lateral direito Mike, né, do Cruzeiro para o Palmeiras. Onde reside o problema? No fato de que o Mike, quando foi emprestado pelo Cruzeiro ao Palmeiras, ele foi emprestado com passe fixado, ou seja, os termos do negócio já estavam todos definidos. Para o Palmeiras ficar com o jogador, deveria pagar um valor de 4 milhões de euros, valor fixado. Não precisa ter intermediário, é só o Palmeiras pagar e o jogador é dele. Não há mais negociação. E ainda assim, né, o Carlinhos Sabiá foi chamado pela diretoria do Cruzeiro, pelo que diz a reportagem, e recebeu um valor de R$ 800.000 por intermediar essa negociação. Tem valor aí também ligado à contratação do Bruno Silva, né, na época jogador do Botafogo que veio para o Cruzeiro, agora nem tá mais aqui, mas sobre o Bruno Silva eu acho que não há muito o que dizer, porque o Bruno Silva não era um atleta do Cruzeiro, não era uma negociação que já tinha termos definidos. Então, por mais que seja um absurdo pagar mais de R$ 1 milhão para um empresário negociar uma contratação que foi de um valor de pouco mais de 5 milhões, né? Quer dizer, é como se você estivesse dando praticamente 20% de comissão para um empresário, o que é um valor que me parece bem alto. Acho que a gente não deve entrar nesse caso, porque o que realmente chama atenção é esse negócio do Mike. O cara ganhou R$ 800.000
para intermediar um negócio que já estava sacramentado. Na matéria que saiu hoje cita também que o Carlinhos Sabiá e o Itair Machado já têm ligações anteriores à época de Cruzeiro e inclusive são réus conjuntos aí em uma ação. Vou deixar também o link dessa matéria na descrição para quem quiser conferir em maiores detalhes. E o último ponto nessa confusão toda é que os últimos membros que sobravam no Conselho Fiscal do Cruzeiro pediram o boné, racharam fora. O Cruzeiro nesse momento não tem mais ninguém no seu Conselho Fiscal, inclusive será convocada uma reunião para que haja aí nova eleição desses conselheiros fiscais, né, os caras que são responsáveis por observar e por fiscalizar justamente as contas do clube. Valendo ressaltar que um dos motivos, talvez o principal motivo para que todos tenham pedido conta e saído fora do clube, é que no último ano, né, o Conselho Fiscal mandou 7 ofícios para a presidência do Cruzeiro pedindo que fossem apresentadas as contas do clube para que eles fizessem a análise, e em todas as vezes eles foram ignorados. Se você quer continuar defendendo a diretoria do Cruzeiro, fica à vontade, tá? Cada um vai fazer o que quiser da sua vida, os fatos estão aí para serem expostos, eu acho que está muito claro, pelo menos na minha cabeça, que tem coisa errada e o Cruzeiro precisa sim ser passado um pente fino, e entendo que o clube precisa de mudanças estruturais sérias, tá? Envolvendo aí não só a diretoria atual, mas conselho deliberativo, a forma que é feita a eleição. Inclusive acho que já passou da hora do Cruzeiro se abrir para o sócio do futebol. Mesmo eu não sendo sócio, eu acho que quem contribui tanto com o Cruzeiro deveria ter alguma contrapartida, e o Cruzeiro precisa passar a ser um clube minimamente democrático. Não dá para continuar nessa forma de governo fechada como uma Coreia do Norte e cheia de escândalo de corrupção como um governo brasileiro. Tentando focar um pouquinho em campo e bola agora, eu revi a entrevista coletiva do Mano Menezes após a derrota para a Chapecoense e fiquei com a impressão que o Mano estava extremamente puto com toda a situação. E acho que o motivo dele estar injuriado nem era tanto os jogadores, os gols idiotas que a gente tomou ou a própria derrota, mas eu acho que ele estava muito puto com ele mesmo, porque de certa forma ele cedeu à pressão, botou o Cruzeiro numa formação mais ofensiva, né, tirou um dos volantes, e como a gente viu dentro de campo, as coisas não funcionaram bem. Ele até fala em determinado momento da coletiva que às vezes você tem que fazer as coisas e mostrar no campo que as coisas não funcionam para que as pessoas entendam. E eu acho que quando ele fala isso, não é um recado para a torcida, é mais um recado para o elenco. Tipo assim, alguns jogadores, inclusive o próprio Thiago Neves, né, falou algumas vezes, a gente tem que jogar mais para frente, não sei o quê. Quando jogou mais pra frente, o time foi um caos, não funcionou, e os melhores momentos do Cruzeiro na partida foram depois da entrada do Lucas Silva como um segundo volante, quando a gente jogou de uma forma mais estruturada, em que o time tá mais acostumado. Entendo que Thiago Neves e Rodriguinho jogando juntos, como a gente viu no domingo, é algo que nós não veremos mais, tá? Entendo que o Mano Menezes não vai mais testar isso, e ele até falou que não vai testar eles jogando juntos dessa forma. Pode ser que joguem juntos em um outro cenário. Mas eu acho que tem algumas outras experiências que o Mano Menezes poderia tentar fazer antes, que eu acho que podem funcionar melhor. Por exemplo, puxar o Robinho para um meia central e jogar com 2 homens de velocidade pelos lados. David pela direita e Marquinhos Gabriel pela esquerda, por exemplo. Eu acho que pode ser interessante, você ganha mais agressividade pelas pontas, e acho que essa tática pode funcionar muito bem, principalmente contra o Fluminense na Copa do Brasil, porque o Fluminense é um time que abre muito as laterais. E acho que contra o Fluminense não dá para jogar com o Fred, tem que jogar com o Sassá ou com o Raniel, com um atacante que tenha explosão e velocidade. Eu acho que vai encaixar muito melhor no nosso jogo. Mas o que eu espero agora é que o Mano resgate um pouco a formação, né, que deu certo, o 4-2-3-1. Ah, Emerson, mas o 4-2-3-1 não funciona. Eu acho que qualquer tática funciona se os jogadores forem adequados para isso. Por exemplo, esse time do Cruzeiro atual consegue marcar alto? Não consegue, os caras pregam fisicamente. Mas entendo que algumas peças certamente perderam muitos pontos com o Mano Menezes e provavelmente vão para o banco. Um jogador que eu acho que vai para o banco, Egídio, acho que depois do último jogo o Dodô vai voltar a ser titular e deve receber uma sequência. Outro jogador, Rodriguinho, muito mal mais uma vez. Por mais que o Mano goste muito dele, o Mano não é burro o suficiente de insistir com o Rodriguinho tão mal. Isso aí a gente vai saber no decorrer da semana, né, no desenvolver dos treinamentos. Mas eu acho que o Mano Menezes vai fazer mudanças pelo tom da coletiva dele, é de que esse é o momento de resgatar alguns valores perdidos, especialmente no jogo defensivo, mas mudar algumas peças que não estão funcionando. Eu nem acho que ele vai mudar a zaga, por exemplo, né? A nossa dupla de zaga Dedé e Léo não está funcionando bem. A gente tem que ser crítico, especialmente com o Dedé, que é um jogador de um nível muito acima da média, mas que não vem tendo uma boa produção recentemente. E uma boa prova disso é que o Cruzeiro tem hoje a pior defesa do Campeonato Brasileiro, né? Após
após 6 rodadas disputadas aí, a gente já sofreu 13 gols, o que dá aí, por uma questão de média, mais de 2 gols tomados por partida. É óbvio que isso passa por todo um sistema de marcação que tem sido ineficiente. Não é só a dupla de zaga, só o goleiro ou só o primeiro volante. Mas eu acho que Fábio, Dedé, Léo e Henrique têm que ser os mais cobrados nesse momento, porque são os pilares defensivos do time. E nós, como torcedores, não devemos ficar tapando o sol com a peneira e fingindo que eles não estão falhando, porque vai mandar o técnico embora. E se a zaga continuar falhando desse jeito, nós vamos continuar perdendo, com outro técnico também. Se o ataque continuar perdendo os gols que perdeu no último jogo, nós vamos continuar perdendo os jogos, seja quem for o técnico. Por isso eu trabalho sempre com essa lógica. Os mais elogiados quando a gente está ganhando tem que ser os mais criticados quando a gente está perdendo. Se o cara joga bem, elogio. Se o cara joga mal, é crítica. Não importa a história dele, o que ele já fez pelo Cruzeiro. Futebol não é momento? Então a gente tem que comentar o momento. Eu não tô falando que o cara é um merda, que o cara é um filho da puta, não sei o quê. Tô falando que o cara tá mal. Se tá mal, tá mal. Eu não vou falar que tá bem. E pra fechar, né, a notícia ruim lá do departamento médico, o Edilson teve constatado aí um estiramento muscular na panturrilha, vai ficar fora alguns jogos, provavelmente só retorna aos gramados, aos jogos, após a parada para a Copa América, e poucas coisas são mais prova de má fase do que isso, né? Um jogador lesionar no aquecimento. O fato é que o Cruzeiro deve seguir se virando com Lucas Romero como titular pela lateral direita, valendo ressaltar que ele jogou muito bem contra a Chapecoense, foi um dos melhores do time, um dos poucos que se salvou. O Jadson pode quebrar um galho ali eventualmente, e até o Henrique também já jogou na lateral direita e pode ser uma opção. O Everton, que é lateral direito do Sub-20, está lá com a seleção brasileira na preparação para a Copa América. Quando voltar ao Cruzeiro, também pode ser uma alternativa. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para deixar a sua opinião, não só da questão política, mas também dessas questões de campo e bola, como você acha que o Cruzeiro pode taticamente tentar sair dessa. E reitero que não pretendo ficar falando muito sobre essa questão política, mas o momento meio que exige. Eu não podia vir aqui falar sobre treinadores, sobre táticas e simplesmente ignorar tudo isso que está acontecendo com o nosso clube, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!